instalações e condições ambientais. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. E aí nós vamos dar uma atenção especial às atividades de calibração. E o porquê disso, tá? Quando nós falamos em ensaio, as condições ambientais, elas são, obviamente, relacionadas às atividades que são feitas em um único local, né? Ali nas dependências da empresa, né? Nas salas, enfim, mas num local fixo. Já em calibração, nós temos 3 locais que nós podemos solicitar a acreditação dos serviços prestados, que são as unidades móveis, nas instalações do cliente e nas dependências do laboratório. Bom, vamos por parte. Nas unidades móveis, tá? Que são os veículos que são preparados para que sejam realizadas as calibrações dos veículos. Tá? Ele ali precisa ter as condições, determinadas condições ambientais do veículo, de forma que ele não invalide as calibrações que estão sendo feitas naquele local. Tá? Então, o procedimento ele tem que contemplar se a porta do veículo vai estar aberta, se vai estar fechada, a temperatura que tem que estar lá dentro, a umidade que tem que estar lá dentro. Ou seja, tudo isso precisa ser efetivamente definido. Tá? Quando a atividade ela é feita nas dependências do cliente, bom, é importante com que também os dados, as informações relacionadas à temperatura e à umidade também sejam determinadas. Tá? Porém, não que haja uma maior flexibilidade, mas sim é importante que se haja uma faixa de temperatura, tá? Ou algo que possa não invalidar a atividade de calibração. Por exemplo, há uma recomendação, um documento orientativo da Coordenação Geral de Acreditação, que diz que, por exemplo, aos manômetros, né, a temperatura durante a calibração de um manômetro nas dependências do cliente não pode variar mais do que 4 graus. Tá? Então, em todo o processo, não pode haver uma temperatura superior, uma variação de temperatura superior a 4 graus. Então, para as demais calibrações, é interessante que você também avalie, né, o quanto a temperatura e quanto as condições ambientais impactam nessa atividade de calibração e que se defina quais são qual é essa faixa de temperatura e principalmente umidade. Então, são pontos que você precisa ter também definidos. Com relação às condições ambientais nas dependências do cliente, tá? A mesma coisa, é necessário que se tenha definido quais são essas condições ambientais em função de cada calibração, de cada grandeza que está sendo, instrumentos que estão relacionados àquela grandeza, claro, né? Que você está realizando a calibração. Mas aí vai um ponto importante, tá? No item 633 da 17.025 diz que o laboratório deve monitorar, controlar e registrar as condições ambientais de acordo com especificações, métodos, procedimentos, enfim, que estes influenciam, ou quando eles influenciarem a validade dos resultados. Tá? Bom, o ponto-chave aqui está relacionado ao monitoramento. Veja, isso é uma discussão muito grande, tá? É uma discussão que nós vamos colocar aqui durante as nossas conversas de mentoria. Né? Lá na mentoria, né? Você que tem a mentoria, vai estar, é um ponto que nós vamos estar discutindo lá. Quando você realiza uma calibração, né? Tá ali tentando controlar ou controlando a temperatura do laboratório, e você tem uma medição às 8h30 da manhã, outra medição às 11h30, outra 1h30, as outras 4h30, a última às 4h30 da tarde, você não tem um monitoramento. O que você tem, na realidade, tá, é um acompanhamento da temperatura. Porque o que aconteceu entre 8h30 e 11h30? O que aconteceu entre 1h30 e 4h30 da tarde? Ficou acima da temperatura que você estabeleceu, ou abaixo da temperatura que você estabeleceu? Se você estabeleceu para o laboratório que tem que ficar entre 20 e 23 graus, você consegue diferenciar 1 grau nessa variação? Então, ou seja, você não tem um acompanhamento efetivo. Tá? Você está muito longe de ter efetivamente um monitoramento. Para que você tenha um monitoramento, você tem que ter medições em espaços mais curtos, de 15 em 15 minutos, de meia hora. Aí sim você tem um monitoramento. Você aí consegue realmente verificar
qual é a variação de temperatura ao longo do período, ao longo do dia, tá? Ou, em alguns casos, até durante outros períodos, né? No laboratório. Então, monitoramento e acompanhamento tem uma diferença muito grande. Alguns avaliadores entendem que não é necessário, tá? Outros avaliadores já estão solicitando efetivamente o monitoramento. Então, tenham atenção quando vocês forem implantar os requisitos orientados ou relacionados às condições ambientais. Tá? Outro ponto é que está relacionado também às medidas de controle das instalações, tá? Ou seja, do laboratório. Então, o laboratório ele precisa prevenir contaminação, tá? E principalmente ter áreas, ou seja, uma separação efetiva, tá? Entre grandezas que sejam incompatíveis. Por exemplo, temperatura dimensional. Não podem ficar em um mesmo ambiente. Então, ou seja, o importante, o interessante é que você separe os teus ambientes por grandezas. Então, que você tenha grandeza de volume, que você tenha grandeza dimensional, que você tenha grandeza de temperatura, que você tenha grandeza de ótica, enfim, tá? Então, quando você for montar o laboratório, divida o laboratório em grandezas, ok? Nos falamos no fórum ou na mentoria. Grande abraço.